Nosso tema é fraturas do terço distal do fêmur, opções e técnicas, mas com um pequeno detalhe que dentro desse módulo nós vamos falar sobre como tratar fraturas complexas sem o implante bloqueado. É evidente que o implante bloqueado foi uma evolução para nós. Quase que uma viagem no tempo, nós dizemos como tratar só com implantes à moda antiga, sem bloqueios. Então fizemos uma viagem no tempo e fomos parar lá no fim de mundo, no tempo de Bela, quando então as fraturas do fêmur eram tratadas exclusivamente com trações. Havia até as famosas salas do fêmur, que eram enfermarias, onde os pacientes permaneciam meses, às vezes, pendurados em trações, e os resultados nem sempre eram os melhores, mas pelo menos se conseguia um alinhamento razoável e dentro desse alinhamento razoável uma boa função. Não era o ideal, mas era o que tínhamos. Então o problema na época eram fraturas complexas, ossos osteoporóticos, uma grande dificuldade de estabilização. Em 1988 já começou uma ideia de que poderíamos tratar isso sem uma redução anatômica, que nos ajudou muito, e era baseado no tratamento conservador. Em 89, o Mastre preconizou a redução indireta, mas de uma maneira funcional, com bom alinhamento, mas com a preservação de toda a biologia. Esse foi o nosso grande passo. Então, no resumo, até 1970, valia tudo. Era gesso podálico, era tração, eram pinos. Em 1970, houve a primeira revolução e começamos a usar as placas anguladas em 95 graus, a chamada chapa torta do Dr. Falavinho. E nessa época já apareceram bons e excelentes resultados. Em 74, Schatzker mostrou que realmente os resultados se consolidavam e ainda que a fixação estável, mobilidade precoce e enxerto ósseo, eventualmente, poderia funcionar. Esse enxerto ósseo nós podemos discutir depois. Em 91, a haste retrógrada inserida pelo joelho, que era uma forma boa de lesar pouco, se é que ele entrar pela articulação é lesar pouco, mas pelo menos se desvitalizava menos a região da fratura. E em 97, Kretek começou a preconizar a placa submuscular, que é essa que nos ajudou muito nesse assunto. Então, nossos objetivos é, rapidamente, rever a anatomia, a biomecânica, a arquitetura, detalhes diagnósticos, opções de tratamento, técnicas e complicações. Lembremos que temos 3 forças fundamentais atuando sobre o fêmur distal. Uma é o quadríceps, outros são os adutores que levam ao varo e os gêmeos que levam a uma flexão. Quando há uma fratura e essas forças atuam ao mesmo tempo, nós temos quase que uma rotação de todo o joelho e todo o desvio que se processa quase com um fulcro na região metafisária. Então, esse fulcro é o nosso ponto de tratamento, é aí que nós vamos ter que trabalhar. Se nós olharmos um fêmur, uma extremidade distal de fêmur, nós vemos que se os 2 côndilos estiverem compactados, nós temos uma força no côndilo lateral, uma força no côndilo medial, e essas 2 forças têm que se unir e serem distribuídas para a diáfise. Mas se nós olharmos também o formato do fêmur, nós vamos ver que existe um ponto de concentração de esforços que nem sempre é favorável, que é a nossa cortical medial. Então, se nós pensarmos em tratar fundamentalmente, esse é o nosso ponto-chave, esse é o nó do problema. E existem várias maneiras de nós fixarmos, com uma placa lateral e até com placas bloqueadas, que podem, placas anguladas, que podem nos dar uma fixação melhor. Radiografias, as radiografias convencionais, eventualmente sob tração, nos dão imagens suficientes para um diagnóstico, mas para detalhes ainda a tomografia é campeã. Nós podemos ver exatamente os fragmentos, como eles estão, a personalidade da fratura, e só diante disso podemos progredir nosso tratamento. A tomografia tridimensional, então, nos mostrou a possibilidade de programar até o tamanho dos fragmentos. Nós corrigimos e planejamos. Classificação usada, preconizada, é a classificação da O. Temos, então, fraturas extra-articulares, metafisárias, fraturas articulares parciais tipo B, e as que nos interessam mais são as fraturas tipo C, que são aquelas que acometem metáfise e epífise, superfície articular. Nosso objetivo cirúrgico, em primeiro lugar, temos que ver a fratura. A fratura precisa ser vista em detalhes durante a cirurgia, então, para isso, eu preciso de uma via de acesso boa, reduzir diretamente, redução anatômica,
Fixação com estabilidade absoluta, rígida, não tem muito de aceitar, em articulação não se aceita. No alinhamento axial, sim, nós aceitamos só alinhamento de eixos, sem nos preocuparmos muito com os fragmentos. O importante é comprimento e alinhamento. É uma estabilidade relativa é a preferencial, estável, com preservação da vascularização e permitindo uma mobilização ativa precoce. Os implantes não bloqueados que nós ainda dispomos e que estão na mão são as placas condilares, são as placas anguladas, que já estão difíceis, e o DCS, que ainda está na praça como um grande fator de tratamento. Basicamente, o que nós precisamos fazer? Então, na epífise, redução anatômica, fixação rígida, estabilidade absoluta. Metáfise, redução funcional, alinhamento, estabilidade relativa. Então, nós vamos basicamente seguir esses princípios para o nosso tratamento. Compressão com placas e parafusos, quando nós precisamos de estabilidade absoluta, e tutor intra ou extramedular, se nós precisarmos de estabilidade relativa. Lembrar da técnica minimamente invasiva, para não desperestizar, não desvitalizar. Nunca entrar numa cirurgia dessa sem um bom planejamento. Os fragmentos têm que ser bem estudados, bem localizados e montados de acordo com a nossa escolha de implante, aqui no caso, com uma placa angulada. Posição na mesa de operação é a mesma praticamente para todos os implantes. A via de acesso é anterolateral, que nos permite expor uma parte da articulação e uma parte lateral do fêmur para que a placa corra submuscularmente e nos dê uma condição de redução e fixação. O que não podemos mais é aceitar esse tipo de coisa, uma fratura às vezes bem cuidada, mas que era totalmente desvitalizada. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Existe uma tática operatória de usar fios de Kirchner à vontade para reduzir e fixar os fragmentos provisoriamente, e a técnica de colocar os parafusos de compressão entre os côndilos e ainda usar o fio guia para orientar a entrada do pino, do DCS ou da placa angulada. Aqui uma placa condilar dentro da técnica de colocação. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nisto aqui. Se esta placa tem parafusos que não são bloqueados, se nós não obtivermos uma estabilidade medial, provavelmente nós vamos ter falha do sistema. Então, esse é o ponto-chave. Aqui a placa é colocada submuscularmente, como está sendo visto. Reparem que, neste caso, houve uma solução boa na cortical medial e está formando um pouco de calo já. Então, não houve possibilidade de escapar essa fratura e ela acaba consolidando. Aquela consolidou, mas existem placas que não consolidam e fraturam. Por que ela fraturou? Porque não havia o apoio medial, que é o fundamental de todos esses implantes. Se nós mudarmos qualquer outro tipo de placa, qualquer outra de colocação, nós vamos ver que a fratura pode acontecer. Qual é nosso recurso? É usar uma placa medial. Não é o ideal, porque lesa um pouco a vascularização, mas é uma solução que nos dá o apoio que falta na cortical medial. Então, as placas anguladas, nós fazemos a redução da maneira mais conservadora possível. O uso do distrator, eu acho que é fundamental para que nós mantenhamos o membro alinhado no comprimento e nas rotações. Só então nós colocamos a placa. Nós vemos que aqui, se nós mantivermos o sistema bem alinhado, bem neutralizado, nós vamos conseguir segurar com uma placa angulada, segurar a fratura no lugar e nós temos uma formação de calo. Aqui uma placa mal colocada tecnicamente, nós vemos que ela não está bem assentada e, no entanto, ela acabou ficando numa posição inadequada. Nós temos que evitar isso também. Aqui nós vemos que a placa que não é colocada de maneira correta, ou ela leva a um desvio em varo inaceitável, ou nós vamos ter uma fratura. Ou então vamos ter uma fratura da placa. Bom, aqui nós temos alguns detalhes da placa DCS, que segue mais ou menos o mesmo sistema de redução com os fios auxiliares. Passamos o pino e a placa é colocada dessa maneira, é colocada invertida, submuscularmente, e depois ela é rodada para que nós obtenhamos a fixação dentro da nossa técnica desejada. A placa DCS tem a vantagem de nos permitir uma boa adaptação, mas em alguns casos em que há cominuição, nós precisamos fazer alguma coisa associada. Lembrem que eu falei de uma placa medial e aqui nós estamos vendo que foi colocado um pequeno parafuso. Esse parafuso foi só para segurar
esse fragmento e restaurar uma parte da cortical e permitir a consolidação como nós queríamos. Falhas, principalmente ligadas ao próprio cirurgião. Essa placa mal colocada na parte anterior, ela acaba produzindo problemas. E outra coisa que nós temos que evitar é esse tipo de coisa. Esta falha não vai ser compensada por essa placa, porque a falha está aqui e a placa deveria estar um pouco mais alta. DCS fraturado, eu acho que a solução é colocar uma nova placa. Colocar enxerto, como nós conversamos ontem, enxerto não faz apoio, enxerto não faz a fratura consolidar antes para o implante não quebrar. Então, o enxerto tem outra finalidade de estímulo biológico. Então, dentro dessas falhas, DCS, vimos um desastre. Por quê? Foi colocado neste ponto um enxerto para suportar a cortical medial e não foi colocado parafuso de conexão. Então, vocês veem a desgraça que aconteceu, que acabou sendo compensada com outro tipo de implante e, no fim, tudo bem. Mas veja que esse DCS, olha a falha, dentro da articulação praticamente. Culpa de quem? Culpa de quem colocou. Só. Então, como é que nós vamos evitar problemas? Usando técnicas corretas, associando implantes frequentemente. E, por último, não deveria estar aqui, mas eu coloquei porque, às vezes, nós temos que buscar sistemas diferentes. As placas bloqueadas são de vários tipos, não vamos entrar nesse assunto. As hastes retrógradas têm uma porção de indicações e elas têm um bloqueio, então são só aqui para citação. A entrada da haste deve ser no ponto certo, não pode lesar muito o ligamento e nem cartilagem. E opções com parafusos, com lâmina em espiral para osteoporose. E algumas hastes já apresentam bloqueio multiplanar para fraturas muito cominutivas. Eu acho que a indicação suprema das hastes retrógradas é nas fraturas periprotéticas. Agora eu deixo um questionamento para os senhores. E nesta prótese, alguém conseguiria passar uma haste? Não tem condição. Esse tipo de prótese não permite que se passe. Teria que desfazer uma prótese que está boa. Então, nesse caso, só uma placa. E não precisa ser bloqueada. O importante é que ela refaça a biologia e a situação do fêmur distal. Os implantes não bloqueados podem ser utilizados desde que adequadamente, com técnica minimamente invasiva, sem digitalizar, respeitar princípios, estabilizar a cortical medial, não espere a sorte. Enxerto não dá suporte nem evita quebra. Enfim, eu tentei mostrar para os senhores alguns tipos de fraturas, alguns princípios de tratamento, opções de fixação, técnicas de fixação e, principalmente, lembrar os cuidados para não errar e para prevenir problemas. Muito obrigado e parabéns à diretoria da SBTO pela organização.